Meu querido irmão, minha amada irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunde o seu coração nesta manhã. Eu te acolho com um abraço espiritual neste espaço sagrado que criamos juntos, um santuário de paz construído não com pedras, mas com a sinceridade de nossos espíritos, unidos em um só propósito: encontrar o Senhor na quietude deste novo dia. Convido você a encontrar um lugar confortável, onde as distrações do mundo possam se dissipar por alguns instantes. Se puder, feche os seus olhos, respire fundo, e ao expirar, libere o peso do ontem, as ansiedades sobre o amanhã, e simplesmente esteja presente neste momento. Sinta o ar preenchendo seus pulmões, um dom da vida, um sussurro do próprio Criador, lembrando-lhe que você é visto, é conhecido e é profundamente amado. Neste amanhecer suave, enquanto os primeiros raios de sol começam a perfurar a escuridão, permitamos que a luz da presença de Deus ilumine os recantos mais íntimos de nossos corações. Vamos silenciar o ruído incessante de nossos pensamentos e sintonizar nossos ouvidos à frequência do céu. A voz suave que fala não no redemoinho ou no fogo, mas no cício tranquilo de amor puro. Este é o seu tempo. Este é o encontro divino. Você foi guiado até aqui, não por acaso, mas por uma mão amorosa que conhece cada uma de suas necessidades, que contou cada lágrima e ouviu cada clamor silencioso da sua alma. Então, venha, comovoca esta, traga suas alegrias e suas tristezas, seus triunfos e suas lutas, sua fé e suas dúvidas. Traga seu coração cansado, seu espírito fatigado, suas perguntas e suas esperanças. Deposite tudo aos pés do Pai que está aqui, agora mesmo, pronto para recebê-lo de braços abertos. Pronto para inundar o seu ser com uma paz que excede todo entendimento. Hoje, nossos corações encontram uma ressonância particular nas palavras antigas do salmista. Um clamor que ecoa através dos séculos e encontra morada em nossas próprias experiências, em meio a um mundo que muitas vezes parece perdido em vaidade e engano, onde a verdade parece vacilar e as vozes dos fiéis são abafadas pelo clamor dos ímpios. Unimos nossas vozes a Davi, no lamento comovente e na esperança poderosa do Salmo 12. Quantas vezes olhamos ao redor e sentimos nosso coração afundar, sussurrando: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. É um sentimento que pode se infiltrar em nossas almas, uma sensação de solidão espiritual, de ser uma ilha de fé em um vasto oceano de incredulidade e superficialidade. Vemos como cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobre. O mundo nos bombardeia com imagens curadas de perfeição, com palavras que são suaves como manteiga, mas carregam o veneno de agendas ocultas. Navegamos por uma paisagem de meias-verdades, de promessas que evaporam, como a névoa da manhã, e de relacionamentos que parecem tão frágeis quanto o vidro. Essa exposição constante à insinceridade pode nos deixar desorientados e feridos, questionando em quem confiar, onde encontrar conexão genuína, onde ancorar nossas almas. Vemos os arrogantes prosperarem, suas línguas se gabando, com a nossa língua prevaleceremos. Os nossos lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Os orgulhosos parecem desfilar sua autossuficiência, seu desdém pela humildade, sua rejeição a qualquer autoridade superior aos seus próprios desejos. E diante dessa maré avassaladora, é fácil sentir-se pequeno, insignificante e esquecido. É fácil para as sementes do desespero criarem raízes, para nossas vozes tremerem, para nossas orações parecerem que estão atingindo um teto de bronze. Mas, meu caro amigo, é precisamente neste lugar de aparente abandono, neste vale de sombras, que a promessa eterna e inabalável de Deus rompe com a força de um rio poderoso. Ouça a resposta divina que corta o ruído da arrogância humana, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Agora me levantarei, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram com desprezo. Que promessa poderosa e de tirar o fôlego! Deus vê, Deus ouve. Ele não é uma divindade distante e indiferente, surda aos clamores de seus filhos. Ele vê a opressão, o sofrimento, silencioso, dos humildes. Ele ouve os gemidos profundos e guturais dos necessitados, os suspiros que não têm palavras, a dor que é profunda demais para ser expressa. E sua resposta não é de observação passiva, é uma declaração de ação iminente. Agora me levantarei. Esta é a voz do Rei soberano, do juiz justo, do Pai amoroso que se levanta para defender os seus. É a promessa de intervenção divina, de uma justiça que pode parecer lenta aos nossos olhos impacientes, mas é tão certa quanto o nascer do sol. Ele promete colocar em segurança aquele que é desprezado, aquele que é menosprezado,
e dispensado pelos orgulhosos. Neste exato momento, quero que você pegue esta promessa e a envolva em seu coração como um cobertor quente. Vá que não está esquecido. Sua luta não é invisível. As injustiças que você enfrenta, a dor que você carrega, a solidão que você sente, tudo é conhecido por Ele. E Ele está se levantando em seu favor. Ele é o seu vindicador, seu protetor, seu porto seguro na tempestade. O salmista, tendo recebido essa garantia divina, encontra sua fé reacendida, sua perspectiva transformada. Ele declara com confiança inabalável: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Que contraste gritante e belo com as palavras enganosas e vazias dos homens. Enquanto o mundo nos oferece palavras que são ocas e não confiáveis, Deus nos dá promessas que são puras, testadas e infinitamente valiosas. Imagine esse processo, a prata sendo refinada em uma fornalha, aquecida repetidamente, 7 vezes, até que toda a última impureza, todo vestígio de escória seja queimado. Essa é a natureza da palavra de Deus. Ela é perfeita, impecável e completamente digna de confiança. Suas promessas não são observações casuais. São juramentos solenes, respaldados pela plena autoridade e integridade de seu caráter divino. Quando ele diz: eu estarei com você, é uma promessa mais sólida do que o chão sob seus pés. Quando ele diz: eu te fortalecerei e te ajudarei, é uma garantia mais certa do que a lei da gravidade. Quando ele promete ser nosso refúgio e nossa fortaleza, é uma realidade mais tangível do que o ar que respiramos. Em um mundo de sombras movediças e areia movediça, a palavra de Deus é a nossa rocha inabalável. É a âncora para nossas almas, mantendo-nos firmes nas mais ferozes tempestades da vida. Portanto, construamos nossa casa sobre esta rocha. Saturemos nossas mentes com suas palavras puras. Meditemos em suas promessas dia e noite, permitindo que elas desloquem nossos medos, corrijam nossas percepções distorcidas e nos encham de uma esperança que não se baseia em pensamento positivo, mas no caráter imutável do Deus Todo-Poderoso. O mundo pode falhar com você. As pessoas podem desapontá-lo. Sua própria força pode se mostrar insuficiente, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Apegue-se a ela, confie nela, viva por ela, e essa confiança leva a um profundo senso de segurança, uma paz que transcende as circunstâncias. O Salmo conclui com uma confiança renovada na preservação de Deus. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos homens são exaltados. Esta não é uma negação ingênua da realidade. O salmista ainda vê os ímpios andando por aí, ele ainda reconhece que os homens mais vis são frequentemente exaltados neste mundo. Esta é uma imagem da nossa realidade diária, não é? Ligamos as notícias, rolamos nossos feeds, vamos aos nossos locais de trabalho e vemos injustiça, corrupção e a celebração do que é contrário ao coração de Deus. Pode ser desanimador, pode ser enfurecedor, pode nos tentar o cinismo, mas a paz do crente não vem de uma mudança no mundo exterior. Vem de um descanso profundo e interno no conhecimento de que Deus é o nosso guardião. Tu nos guardarás, Senhor. Ele nos preservará, Ele nos livrará, não apenas por um tempo, mas para sempre. Esta geração, com sua marca específica de maldade e engano, passará. Os orgulhosos serão humilhados, e suas palavras jactanciosas desaparecerão como fumaça. Mas os fiéis do Senhor serão guardados em segurança em sua mão. Este é o grande paradoxo da caminhada cristã. Vivemos em um mundo caído, muitas vezes hostil, mas somos cidadãos de um reino celestial, somos peregrinos de passagem. E nossa segurança final não está em nossas circunstâncias, mas em nosso Salvador. O próprio Jesus ecoou essa promessa quando disse: eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. Voca, pode sentir a força nessas palavras? Você está seguro em um duplo aperto de graça, seguro na mão do Filho e na mão do Pai. Nenhum poder no céu, na terra ou debaixo da terra pode arranca, louda saperto, amarosuí. Então nesta manhã, deixe que esta verdade permeie cada fibra do seu ser. Você está seguro, você está protegido, você é preservado pelo Rei dos Reis. Quando você se sentir sobrecarregado pelas mentiras do inimigo e pelo engano do mundo, lembre-se das palavras puras do seu Deus. Quando você se sentir pequeno e esquecido diante da arrogância e do orgulho, lembre-se de que o próprio Senhor se levanta para ser seu defensor. Quando você olhar para o estado do mundo e seu coração desfalecer,
lembre-se de que você está sendo guardado para uma herança eterna, incorruptível, imaculada e que não se desvanece. Este não é um chamado para se desligar do mundo, mas para se engajar com ele, a partir de uma posição de segurança e esperança inabaláveis. É um chamado para ser sal e luz, para falar a verdade em amor, para viver com integridade em um mundo de falsidade, para ser um farol da fidelidade de Deus em um oceano de incerteza. Sua vida pode ser um testemunho da realidade de que existe um Deus que é verdadeiro, um Salvador que é real e uma esperança que não decepciona. Enquanto mergulhamos nossas almas nessas verdades poderosas, sentindo a paz de Deus se estabelecer sobre nós, quero convidá-lo gentilmente. Se este tempo de oração e reflexão é uma bênção para você, a se tornar parte de nossa crescente comunidade de fé. Ao se inscrever neste canal, você não está apenas clicando em um botão, está levantando a mão e dizendo: sim, eu quero continuar a buscar a face do Senhor. Sim, eu quero começar meus dias ancorado em sua palavra. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas, mais corações que estão procurando a mesma paz que você está sentindo agora. E se você pudesse curtir esta oração, isso envia um sinal de que este conteúdo é valioso, ajudando-o a ser descoberto por outros que estão perdidos no barulho e precisam ouvir uma palavra de esperança. E talvez mesmo agora o Espírito Santo esteja trazendo alguém à sua mente, um amigo, um membro da família, um colega a menos que está lutando, que se sente sobrecarregado pelo engano e pelas pressões deste mundo. Considere compartilhar esta oração com essa pessoa. Pode ser a linha de vida que ela precisa hoje, um lembrete de que não está sozinha e que Deus está lutando por ela. Seu simples ato de compartilhar pode ser um profundo ato de amor, estendendo este santuário de paz a outra alma necessitada. Agora, enquanto preparamos nossos corações para entrar em um espaço mais profundo de rendição, que esta certeza da fidelidade de Deus seja o alicerce sobre o qual construímos o resto do nosso dia e o resto de nossas vidas. Reconhecemos o campo de batalha. Vimos o contraste entre as palavras fugazes dos homens e a palavra eterna de Deus. Sentimos a promessa de sua proteção nos envolvendo. Plantamos nossos pés firmemente na rocha de sua pureza e verdade. O barulho do mundo começa a desaparecer. A ansiedade em nossos corações começa a diminuir. Uma confiança silenciosa surge dentro de nós. Não em nossa própria força, mas na dele. Fomos acolhidos, fomos ouvidos, fomos tranquilizados. Agora, a partir deste lugar de segurança e paz, podemos começar o trabalho sagrado de abrir verdadeiramente as câmaras mais profundas de nossos corações a Ele. Deixe que a consciência de sua presença, seu poder e sua pureza o prepare para uma troca mais íntima, uma oferta mais completa de todo o seu ser, aquele que o segura firmemente em suas mãos. Vamos respirar fundo mais uma vez, juntos, e ao expirar, vamos fazer a transição de receber suas promessas para responder com a entrega total do nosso amor e de nossas vidas. Meu Pai amado, meu Deus de infinita bondade, aqui estamos nós abrigados, na fortaleza da tua promessa, com os nossos corações acalmados pela certeza da tua palavra pura e imutável. Tu nos guardaste, tu nos protegeste da cacofonia enganosa do mundo, e nos trouxeste a este lugar de silêncio sagrado. E agora, ó Senhor, nesta atmosfera de segurança e confiança, tu nos convidas a dar um passo adiante. Tu nos convidas a virar o espelho, a parar de olhar apenas para a falsidade que nos rodeia, e a ter a coragem de olhar para a falsidade que, por vezes, reside dentro de nós, com o coração quebrantado e um espírito contrito, que tu, ó Deus, não desprezas. Nós nos aproximamos do teu trono de graça. Nós vimos a arrogância daqueles que dizem com a nossa língua: prevaleceremos. Mas agora, na tua presença santa, somos forçados a perguntar: quantas vezes nós mesmos confiamos na nossa própria eloquência, na nossa própria sabedoria, na nossa própria força para navegar pela vida, esquecendo que toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem de ti? Nós lamentamos as palavras lisonjeiras e os corações duplos que vemos no mundo, mas, ó Espírito Santo, sonda os nossos corações. Nesta manhã, examina-nos, ó Deus, e conhece os nossos pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho eterno. Quantas vezes os nossos lábios proferiram palavras de encorajamento na frente de um irmão, apenas para os nossos pensamentos o julgarem em silêncio? Quantas vezes o nosso sim foi, na verdade, um talvez, e o nosso não foi suavizado pelo medo de desagradar? Quantas vezes tivemos um coração para a igreja e outro para o mercado, uma face para os irmãos e outra para o mundo? Perdoa-nos, Senhor, pela nossa duplicidade.
Perdoa-nos pela nossa falta de integridade, por não sermos um em ti. A tua palavra é como prata refinada 7 vezes. Mas as nossas palavras tantas vezes são como palha ao vento, cheias de impurezas, manchadas pelo nosso ego, pelo nosso medo, e pela nossa necessidade de autopreservar-que, Senhor, a verdade é que a condição descrita no Salmo não é apenas um problema lá fora. É um reflexo da nossa própria natureza caída. O profeta Jeremias estava certo quando disse que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós tentamos conhecê-lo, Senhor. Nós tentamos gerir-lo, controlá-lo, limpo-lo por conta própria, mas falhamos miseravelmente. Construímos fachadas de retidão, mas por dentro, estamos cheios de ossos secos, de medos não confessados, de feridas não curadas, e de pecados secretos que nos corroem a alma. Somos os pobres e necessitados de quem o salmista fala, não apenas em circunstâncias materiais, mas em espírito. Somos nós que gememos sob o peso da nossa própria imperfeição. Somos nós que somos oprimidos, não apenas pelos outros, mas pela tirania do nosso próprio pecado. E é por isso, Pai, que o nosso clamor nesta manhã é tão desesperado, tão urgente. Nós nos agarramos à tua promessa. Agora me levantarei, diz o Senhor. Levanta-te, Senhor, dentro de nós. Levanta-te contra a cidadela do nosso orgulho. Levanta-te contra as mentiras que acreditamos sobre nós mesmos e sobre ti. Levanta-te e estabelece o teu reino de justiça, paz e alegria no território dos nossos corações. Nós não temos força própria para nos libertarmos. Como o apóstolo Paulo, nós clamamos: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E com ele, nós encontramos a nossa única esperança na resposta. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, é em nome de Jesus, o Verbo que se fez carne, a verdade encarnada, que ousamos nos aproximar de ti. Ele, que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É por causa do seu sangue, derramado na cruz, que podemos pedir perdão com a ousadia de filhos. Então, Pai, em nome de Jesus, nós confessamos o nosso orgulho, a nossa autossuficiência. Confessamos a nossa língua, que muitas vezes foi uma ferramenta de crítica, em vez de edificação, de fofoca em vez de graça, de reclamação em vez de gratidão. Confessamos os nossos medos, o medo do que os outros pensam, o medo do futuro, o medo de sermos verdadeiramente vistos e conhecidos, o medo do que, se entregarmos tudo, não nos sobrará nada. Confessamos a nossa ansiedade, a nossa busca incessante por controle, no mundo que está fora do nosso controle. Confessamos a nossa apatia espiritual, as estações em que a nossa fé se tornou uma rotina, e a nossa oração uma formalidade. Confessamos a nossa idolatria, os tronos que erguemos nos nossos corações para o dinheiro, para o sucesso, para o conforto, para os relacionamentos, para qualquer coisa que não sejas tu, o único Deus verdadeiro. Deus, tem misericórdia de nós, pecadores. Lava-nos completamente da nossa iniquidade e purifica-nos do nosso pecado. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Não nos expulses da tua presença, nem retires de nós o teu Santo Espírito. Restitui-nos a alegria da tua salvação e sustenta-nos com o espírito voluntário. E agora, enquanto os nossos corações estão abertos e vulneráveis diante do Senhor, eu quero que saibas que não estás sozinho neste clamor. Cada um de nós, a seu modo, carrega fardos e trava batalhas invisíveis. Este espaço que partilhamos é um terreno sagrado, um lugar seguro para sermos honestos. Por isso eu te convido, com todo o carinho, a partilhar o teu fardo. E o essay de comentários abaixo, não como uma rede social, mas como um altar. Deixa ali o teu pedido de oração. Não precisas de dar detalhes. Deus conhece o teu coração. Pode simplesmente escrever misericórdia, cura, libertação para minha família, forças para continuar. Ao fazê-lo, não só estás, ao entregar o teu fardo ao Senhor, mas estás a permitir que esta comunidade de fé se una a ti, que te levante em oração, cumprindo o mandamento de levarmos as cargas uns dos outros, e assim, cumprirmos a lei de Cristo. E peço-te, fica comigo até o fim desta jornada de oração. O inimigo gostaria que parasses aqui, no lugar da dor e da confissão. Mas Deus quer levar-te, Mazelão, ao lugar da cura e da restauração. Permanece, porque a obra que Deus começou em ti, Ele é fiel para completar. Senhor, nós clamamos por cura. Cura para as memórias que nos assombram e nos mantêm presos ao passado. Cura para os relacionamentos quebrados.
para as palavras duras que foram ditas e que nunca foram retiradas. Cura para os nossos corpos doentes e cansados, para as dores crônicas e para as doenças que roubam a nossa vitalidade. Cura para as nossas mentes ansiosas e deprimidas, para os pensamentos que nos atormentam na calada da noite. Derrama o teu bálsamo de Gileade sobre cada ferida aberta, sobre cada cicatriz dolorosa. Onde há amargura, planta o perdão. Onde há ódio, planta o amor. Onde há desespero, planta a esperança. Clamamos por libertação, o Deus poderoso. Liberta-nos das cadeias de vícios que nos prendem, sejam eles visíveis ou secretos. Liberta-nos de padrões de pensamento negativos e destrutivos. Liberta-nos da influência de pessoas que nos afastam de ti. Liberta-nos do espírito de medo que nos paralisa e nos impede de entrar no teu propósito para as nossas vidas. Quebra todo o jugo, Senhor. Abre as portas da prisão. Proclama liberdade aos cativos, como só tu podes fazer. Nós renunciamos a toda mentira que o inimigo sussurrou aos nossos ouvidos. Renunciamos à mentira de que não somos bons o suficiente, de que estamos sozinhos, de que o nosso pecado é grande demais para o teu perdão, de que a nossa situação é impossível de mudar. Nós escolhemos acreditar na tua verdade. Anesk, somos os teus filhos amados. Tu nunca nos deixarás, nem nos abandonarás. O teu perdão é mais profundo do que o nosso pecado mais profundo. E para ti, nada é impossível. Esvaziados de nós mesmos, ó Pai, nós nos apresentamos a ti como vasos de barro quebrados. Sim, imperfeitos, sim, mas vazios da nossa própria justiça e prontos para sermos cheios da tua. Estamos cansados de lutar, cansados do finger, cansados do correr. Nós nos rendemos. Entregamos a ti as nossas vontades, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos medos. Entregamos a ti o controle que nunca tivemos realmente. Aceita a nossa rendição, Senhor, não como um sinal de derrota, mas como o nosso maior ato de fé. Nós confiamos que tu és um bom pai, um oleiro habilidoso. Nós confiamos que, mesmo quando nos quebras, é para nos refazeres de uma forma mais bela, mais forte e mais útil para a tua glória. E agora, com os nossos corações assim, expostos e rendidos, nós ficamos em silêncio. Nós cessamos as nossas petições e simplesmente esperamos, com a nossa alma nua diante do Criador, com os nossos fardos depositados aos pés da cruz, com o nosso clamor ecoando no teu santuário. Nós nos preparamos os nossos corações não para continuar a lutar, mas para começar a receber. Nós nos aquietamos para sentir o toque suave da tua mão, a mão do oleiro que não descarta o barro quebrado, mas que, com amor infinito e paciência, começa agora mesmo o trabalho gracioso de restauração, e aqui, neste silêncio sagrado, neste vale de rendição, a obra mais sublime começa. Fique quieto, e saiba que Ele é Deus. Acalme o seu espírito. Depois do clamor, depois da confissão, depois da entrega, vem o toque do Consolador. Sinta agora, meu irmão, minha irmã, uma mudança na atmosfera espiritual ao seu redor. Não é algo que você precise forçar ou imaginar. É uma realidade, tão certa quanto o ar que você respira. O Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus, está aqui. Ele está descendo sobre você como uma pomba mansa, como uma chuva suave, sobre a terra seca da sua alma. Ele não vem com acusação ou condenação, pois já nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus. Com graça. Ele vem com misericórdia. Ele vem com a cura em suas asas. Permita que a presença dele o envolva como um manto de paz. Onde quer que você esteja, sinta o peso da sua glória repousando suavemente sobre os seus ombros. Não um peso que esmaga, mas um peso que ancora, que o estabiliza. Que lhe diz que você não está mais à deriva, no mar da sua dor. Momento pelo qual a sua alma anseia. O Pai ouviu o seu clamor, o Filho intercedeu por você. E agora, o Espírito Santo veio para ministrar pessoalmente a você. Eu quero que você saiba, com toda a certeza da minha fé, que neste exato momento, o Deus que sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas, está se inclinando. Imagine as mãos gentis do Mestre, as mesmas mãos que moldaram o universo, agora tocando as feridas do seu coração. Cada lugar onde a traição deixou uma cicatriz, cada fratura causada por palavras duras, cada hematoma deixado, Pilate Zepko, está sendo tocado por ele. Ele não tem pressa. Ele conhece cada detalhe da sua dor. Ele vê as lágrimas que você chorou em segredo. Ele ouve os gemidos que você sufocou no seu travesseiro. E ele está sussurrando ao seu espírito: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo.
Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você não está sozinho na sua dor. Nunca esteve. Ele estava com você nas águas profundas da tristeza, ele estava com você no fogo da provação, e ele está com você agora. Não apenas para te fazer companhia, mas para te restaurar completamente, ele está trocando as suas cinzas por beleza. Pense nas cinzas da sua vida, os fracassos, os arrependimentos, os sonhos que morreram, as esperanças que se desfizeram. Entregue-as a ele. Visualize-se entregando um punhado de cinzas, frias e cinzentas, nas mãos dele. E veja o que ele lhe dá em troca. Uma coroa de beleza. Ele está redimindo a sua história. Ele está pegando as partes mais feias e dolorosas da sua jornada e as está tecendo em uma tapeçaria de graça que trará glória ao seu nome. Onde houve luto e pranto, ele está derramando o óleo da alegria. Sinta este óleo celestial sendo derramado sobre a sua cabeça, escorrendo por todo o seu ser, dissolvendo a rigidez da tristeza, aliviando o peso do luto. A alegria do Senhor é a sua força. Não é uma felicidade superficial que depende das circunstâncias, mas uma alegria profunda e borbulhante que vem do conhecimento de quem Ele é e de quem você é nele. E onde o espírito de desânimo, do abatamento, de depressão, o envolveu como um manto pesado e escuro, Ele o está despindo de você, e em seu lugar, Ele o está vestindo com vestes de louvor. Uma nova canção está sendo colocada em sua boca, um hino de gratidão, um hino de esperança, um hino de vitória. Você foi criado para louvá-lo. E Ele está restaurando o seu propósito primordial. A voz que uma vez tremeu de medo, agora pode começar a sussurrar palavras de fé. O coração que estava apertado pela ansiedade, pode começar a se expandir, com a paz que excede todo o entendimento. A mente que era um campo de batalha de pensamentos negativos, está sendo renovada pela verdade da palavra de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Abrace esta verdade. Você não é o seu passado. Você não é os seus erros. Você não é a opinião dos outros. Você é uma nova criação. Em Cristo Jesus. O trabalho de restauração que Ele está fazendo é profundo e completo. Ele não está apenas colocando um curativo na sua ferida. Ele está curando a infecção desde a raiz. Ele não está apenas pintando por cima da ferrugem. Ele está transformando o metal corroído em ouro puro. Ele está restaurando a sua dignidade como filho, como filha do rei. Ele está lhe devolvendo. O profeta prometeu em nome de Deus, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O seu futuro não é definido pelo seu passado doloroso, mas pela promessa gloriosa de Deus. Ele tem um plano para você. Um plano para te fazer prosperar, um plano para te dar esperança e um futuro. Respire fundo e receba esta cura. Note: entender tudo com a sua mente. Apenas receba com o seu espírito. Permita que o amor de Deus inunde cada célula do seu corpo, cada canto da sua mente, cada câmara do seu coração. Deixe que a paz dele silencie cada voz de acusação e medo. Deixe que a alegria dele comece a brotar de dentro para fora. Você está seguro. Você é amado. Você está sendo restaurado. O oleiro está com as mãos no barro, e a obra que ele está fazendo é perfeita. Ele não vai parar no meio do caminho. Ele não vai te abandonar. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Descanse nessa certeza. Solte o controle e simplesmente descanse nos braços eternos do Pai. Ele te pegou. Ele te sustenta. Ele te carrega. Não há lugar mais seguro em todo o universo. Enquanto você repousa nesta paz restauradora, talvez o seu coração se encha de compaixão por outra pessoa. Talvez você conheça alguém que está perdido no vale da sombra. Alguém cujo coração está partido. Alguém que precisa desesperadamente sentir este mesmo toque de paz. O conforto que recebemos de Deus não é para ser guardado apenas para nós. A Bíblia diz que Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Torne-se um canal da paz de Deus hoje. Pense nessa pessoa e, se sentir no coração, compartilhe esta oração com ela. Um simples gesto de enviar esta mensagem pode ser o barco salva-vidas que Deus usa para alcançar um coração que está se afogando em desespero. Seja a extensão das mãos de Cristo para alguém hoje.
Agora, meu amado, minha amada, com um coração acalmado, com as feridas sendo tratadas pelo médico dos médicos, e com a alma começando a respirar o ar puro do céu, nós não permanecemos neste lugar de descanso passivo. A restauração de Deus não é para nos levar de volta ao que éramos, mas para nos impulsionar para o que Ele nos chamou para ser. A paz que recebemos se torna o fundamento sobre o qual construímos uma fé mais forte. A cura que experimentamos se torna o testemunho que compartilhamos com um mundo ferido. A alegria que redescobrimos se torna a nossa força para a jornada que temos pela frente. Tendo sido tocados e restaurados pela sua graça, preparamos agora os nossos corações para serem fortalecidos por ela. A oração agora se volta de receber a sua paz, para nos apropriarmos do seu poder, para nos revestirmos de toda a sua armadura, para que possamos permanecer firmes, não mais como vítimas feridas, mas como guerreiros curados prontos para enfrentar o novo dia com uma fé renovada e uma coragem inabalável. Com o nosso coração aquietado e a nossa alma ancorada na paz, que só Tu podes dar, ó Pai, nós não permanecemos em silêncio. A restauração que recebemos não é um fim em si mesma, é o combustível para a nossa declaração de fé. Com a nossa força renovada e o nosso espírito confortado, erguemo-nos das cinzas do arrependimento e da vulnerabilidade, não em nossa própria força, mas na força que o Teu Espírito nos concedeu. Agora nossa alma, antes curvada pelo peso do pecado e da tristeza, levanta sua voz não mais em lamento, mas em proclamação. Nós nos recusamos a ser definidos pelas circunstâncias que nos cercam, pela falsidade do mundo que o salmista descreveu, ou pelas fraquezas que confessamos diante de Ti. Em vez disso, escolhemos ser definidos pela Tua verdade, pela Tua soberania e pela Tua fidelidade inabalável. Portanto, nesta manhã, nós abrimos a nossa boca para declarar quem Tu és e quem nós somos em Ti. Nós nos juntamos ao coro dos séculos, a nuvem de testemunhas que, mesmo em meio ao fogo, se recusaram a curvar-se a qualquer outro Deus. Nós declaramos que Tu, e somente Tu, és Deus. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Teu trono está estabelecido nos céus, e o Teu reino domina sobre tudo e todos. Embora as nações se agitem e os reinos se abalem, Tu permaneces soberano sentado acima do dilúvio, como Rei, para sempre. A arrogância dos homens, que se gabam de suas línguas e de sua autonomia, não passa de um sussurro tolo diante do trovão. Tu ris dos seus planos e os tens por escárnio, pois no Teu tempo, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, hoje, nós dobramos os nossos joelhos, voluntariamente. Nós submetemos os nossos planos, os nossos desejos e as nossas vidas ao Teu senhorio. Nós declaramos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo quando não a compreendemos. Nós confiamos na Tua sabedoria, que é infinitamente superior à nossa, e descansamos no Teu controle soberano sobre cada detalhe da nossa existência. Desde o número de cabelos em nossa cabeça, até os dias que nos foram designados, nós declaramos que Tu és fiel. A Tua fidelidade não depende da nossa, pois se somos infiéis, Tu permaneces fiel, pois não podes negar-te a Ti mesmo. As Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande, imensa, insondável é a Tua fidelidade. Tu és o Deus que cumpre alianças, que guarda promessas, que nunca falha. As Tuas palavras, puras como prata refinada 7 vezes, são a nossa âncora segura. Por isso nós declaramos que confiamos em Ti. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, nós nos alegraremos no Senhor. Exultaremos no Deus da nossa salvação. A nossa confiança não está no que vemos, mas em quem Tu és. A nossa esperança não se baseia na ausência de problemas, mas na certeza da Tua presença em meio a eles. Nós lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que Tu cuidas de nós, e por causa disso, nós declaramos com ousadia que não seremos confundidos. A Tua palavra garante, e nós a tomamos para nós. Todo aquele que nele crê, não será envergonhado. A verdade do nosso passado foi lavada pelo sangue de Jesus. O medo do fracasso futuro é silenciado pela promessa da Tua presença. As mentiras do inimigo que tentam nos diminuir e nos paralisar, perdem o seu poder diante da verdade, de que somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes,
quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do teu amor, ó Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Não, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, pois estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do teu amor, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós declaramos esta verdade sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o nosso futuro. Nós declaramos o poder da oração. A oração não é um ritual vazio, mas uma linha de comunicação direta com o trono da graça. E é o lugar onde a nossa fraqueza encontra a tua força. É o campo onde as batalhas são vencidas antes mesmo de serem travadas no plano físico. Nós acreditamos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós acreditamos que tu és poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Por isso, nós nos comprometemos a ser um povo de oração, a não desfalecer, a não desistir, mas a perseverar em oração, vigiando com toda a perseverança e súplica, por todos os santos, e por nós mesmos. Nós nos recusamos a acreditar que as nossas orações são inúteis. Elas movem o coração de Deus e a mão de Deus. Elas mudam atmosferas, quebram correntes, abrem portas e alinham as nossas vidas com o teu propósito divino. Nós nos levantamos como atalaias, como sacerdotes em nossos lares, declarando a tua verdade e clamando pelas tuas promessas até que as vejamos manifestas em nossas vidas. Se este ato de declarar a verdade de Deus sobre a sua vida, de fortalecer a sua fé através da proclamação da palavra, ressoa no seu espírito. Se você sente a necessidade de ter a sua fé edificada diariamente, eu quero te convidar de coração a se juntar a nós nesta jornada. Ao se inscrever neste canal, você está dizendo sim para um compromisso diário de buscar a face de Deus, de se armar com a sua verdade e de fortalecer a sua alma na companhia de outros irmãos e irmãs. A vida cristã não foi feita para ser vivida de forma isolada. Vamos construir a nossa fé juntos, dia após dia, oração por oração, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E agora, com a nossa própria fé fortificada, com as nossas mentes renovadas pela Tua Palavra e os nossos corações cheios de uma santa ousadia, a nossa oração começa a pivotar. Nós não somos apenas salvos de algo, somos salvos para algo. A força que recebemos não é apenas para nossa própria sobrevivência, mas para a batalha que nos rodeia, tendo assegurado a nossa própria máscara de oxigênio espiritual. Por assim dizer, agora nos voltamos para aqueles que estão sufocando ao nosso redor. O nosso foco se expande do nosso relacionamento individual com Deus para o nosso papel no seu exército. Nós nos preparamos para entrar em uma dimensão diferente da oração, a intercessão. Deixamos de ser apenas pacientes no hospital de Deus e nos tornamos guerreiros na linha de frente. Com a nossa fé como escudo e a palavra como espada, preparamos os nossos corações para nos colocarmos na brecha, para lutarmos pelas almas da nossa família, da nossa cidade, da nossa nação. A oração agora se torna um ato de guerra espiritual. Com a nossa fé firmada na rocha eterna que é Cristo, e com o nosso espírito revestido da força que vem do alto, agora nos levantamos. Deixamos de ser apenas receptores da graça, para nos tornarmos canais do seu poder. Nós nos erguemos como intercessors, como sacerdotes da nossa casa, como soldados no exército do Deus vivo. Compreendemos a autoridade que nos foi outorgada, não por mérito nosso, mas pelo sacrifício de Jesus. Ele nos declarou: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Não nos aproximamos desta batalha com medo ou hesitação, mas com a santa ousadia de quem foi elevado com Cristo e assentado com Ele nos lugares celestiais, muito acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio. Nós não lutamos para obter a vitória. Nós lutamos a partir da vitória que Cristo já conquistou na cruz do Calvário e selou com a sua ressurreição. A guerra já foi vencida. O nosso papel nesta manhã é impor a legalidade do céu sobre a ilegalidade do inferno que tenta se manifestar na terra. Portanto, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se dobrará, nós nos posicionamos na brecha. Nós pegamos a nossa espada,
que é a palavra de Deus, e começamos a guerrear pelo nosso lar, pela nossa família, pela nossa mente, pela nossa cidade e pela nossa nação. Nós nos levantamos contra toda obra de trevas que se opõe ao conhecimento e ao propósito de Deus para as nossas vidas. Está escrito: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E nesta autoridade, nós começamos a demolir as fortalezas que o inimigo construiu. Nós nos levantamos contra a fortaleza do medo. Em nome de Jesus, nós nos dirigimos a todo espírito de medo, de ansiedade, de pânico, de preocupação e de depressão que tem atormentado a mente do teu povo. Nós te lembramos que está escrito: Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, medo, nós te repreendemos. Nós quebramos o teu poder sobre as nossas vidas e sobre a vida dos nossos irmãos. Nós te ordenamos que soltas as mentes que tens cativas, que saias das casas, que tens assombrado com a tua presença. Nós declaramos que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Nós liberamos sobre cada ouvinte, agora, um espírito de poder para enfrentar os desafios, um espírito de amor para expulsar todo medo e um espírito de moderação e domínio próprio para governar a sua alma. Nós nos levantamos contra as fortalezas da escravidão e dos vícios. Em nome de Jesus, nós declaramos guerra a todo jugo de pecado, a toda corrente de vício, seja ele químico, emocional, sexual ou digital. Nós proclamamos a verdade de que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, nós declaramos quebrada toda a corrente de alcoolismo, de dependência de drogas, do pornografia, de mentira compulsiva, de fofoca, de amargura e de falta de perdão. Nós declaramos que o poder do pecado foi quebrado na cruz. Nós falamos diretamente ao cativo e dizemos: você está livre. Cristo já pagou o preço pela sua liberdade. Receba menos-a pela fé. Nós declaramos que as portas da prisão se abrem e que os grilhões caem por terra. Nós profetizamos sobre os vales de ossos secos, sobre as vidas destruídas pelo vício, e declaramos: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Nós nos levantamos contra a fortaleza da enfermidade e da dor. Em nome de Jesus, o nosso grande médico, nós repreendemos todo espírito de enfermidade que tem atacado os corpos do teu povo. Está escrito: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós nos firmamos nesta promessa, e declaramos cura sobre os corpos. Nós ordenamos que as células se alinhem com a palavra de Deus. Nós ordenamos que a dor cesse, que os tumores desapareçam, que os órgãos doentes sejam restaurados, que a força vital de Deus flua através de cada veia, músculo e osso. Nós falamos de cura para as feridas da alma, para os traumas do passado, para as memórias dolorosas que ainda causam sofrimento. Nós ordenamos a esses traumas que percam o seu poder, que as suas raízes sejam arrancadas da alma. O bálsamo de Gileade, o óleo consolador do Espírito Santo, para curar o quebrantado de coração e libertar o prisioneiro da sua dor emocional. Nós nos levantamos contra a fortaleza da divisão e da destruição nos lares. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de contenda, de divórcio, de rebelião e de desonra que tem se infiltrado nas famílias. Nós nos colocamos na brecha pelos casamentos que estão por um fio, pelos filhos que estão distantes, pelos lares que se tornaram campos de batalha. Nós declaramos que a aliança do casamento é santa e será honrada. Nós ordenamos que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para os pais. Nós declaramos que o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta será derramado abundantemente nos lares. Nós construímos um muro de fogo protetor ao redor das nossas famílias, uma sebe de proteção espiritual, e declaramos que nenhuma arma forjada pelo inimigo contra os nossos lares prosperará. Toda palavra de maldição, toda seta de inveja, toda maquinação de divórcio lançada contra as famílias que nos ouvem, nós a declaramos nula e sem efeito. Em nome de Jesus, enquanto lutamos juntos em espírito, eu sei que há nomes e rostos em seu coração e em sua mente. A batalha se torna pessoal. Se você deseja que esta comunidade de guerreiros de oração se junte a você em sua luta específica, se você quer que o seu nome, ou o nome de alguém que você ama seja levantado, diante do trono de Deus, eu te convido a deixar esse nome nos comentários abaixo.
não é apenas um comentário numa página. E ame a to do fé. Um pedido de reforços. Nós acreditamos no poder da oração concordante. E nós nos comprometeremos a levar esses nomes diante de Deus, fortalecendo uns aos outros nesta batalha, pela vida e pela alma. E assim, tendo lutado, tendo resistido, tendo usado a autoridade que nos foi dada, nós não recuamos em exaustão, nós avançamos com expectativa. A batalha espiritual não termina em silêncio, mas em louvor. Nós sentimos a atmosfera mudar não porque o inimigo fugiu em silêncio, mas porque o som da nossa adoração e da nossa declaração de fé o coloca em fuga. A batalha foi travada no campo da oração. A vitória de Cristo foi proclamada e imposta sobre cada área da nossa vida. E agora, com os nossos escudos da fé ainda erguidos, com as nossas espadas do Espírito ainda em mãos, nós mudamos a nossa postura. Nós não esperamos para ver se a vitória virá. Nós começamos a celebrar a vitória que já é nossa em Cristo Jesus. Prepare o seu coração. Prepare o seu espírito, pois agora não é hora de pedir, mas de receber e profetizar. A nossa oração agora se transforma numa declaração profética da vitória que já foi consumada e que se manifestará no nosso viver. Prepare-se para ouvir não mais o som da batalha, mas o som do triunfo do Rei. Com a nossa armadura espiritual ainda vestida e a espada do Espírito em mãos, nós agora mudamos o nosso som. O som do clamor do necessitado deu lugar ao grito de guerra do intercessor. E agora, o grito de guerra do intercessor se transforma no hino de vitória do adorador. Nós não estamos mais olhando para a batalha, nós estamos olhando para o Rei que já venceu a batalha por nós. Nós erguemos os nossos olhos para além das circunstâncias, para além dos gigantes que se levantavam à nossa frente, e fixamos o nosso olhar em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pela fé, nós já não vemos as muralhas, mas os escombros, já não sentimos o peso das correntes, mas a leveza da liberdade. Já não ouvimos as mentiras do inimigo, mas a declaração final e irrevogável do nosso Deus. E, portanto, com a convicção que nasce da palavra de Deus, e com a autoridade de filhos do Altíssimo, nós começamos a profetizar sobre este dia, Sabra esta semana, Sabra esta vida, nós declaramos profeticamente que a paz de Deus foi restaurada. Onde havia um turbilhão de ansiedade na mente, nós declaramos que reina a calmaria do príncipe da paz. Onde o medo do futuro e a dor do passado criavam uma tempestade na alma, nós declaramos que as palavras de Cristo ecoam. Paz seja convosco. Nós declaramos que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, está neste exato momento montando guarda, como uma guarnição celestial, ao redor do seu coração e da sua mente em Cristo Jesus. Nós declaramos que os lares, que eram campos de batalha, foram transformados em santuários de paz. Onde havia gritos, agora haverá louvor. Onde havia contenda, agora haverá reconciliação. Nós liberamos a paz que acalma, a paz que cura, a paz que restaura e a paz que governa sobre cada área da sua vida. Nós declaramos profeticamente que a bênção do Senhor chegou. Nós declaramos que o tempo da escassez acabou e o tempo da abundância de Deus começou. Nós repreendemos o espírito devorador que tem consumido as suas finanças, a sua saúde e a sua alegria. E nós declaramos, com base na palavra, que as janelas do céu se abrem sobre a sua vida, e Sabra, TADAS, derrama uma bênção tal, que dela te advém a maior abastança. Nós declaramos que você é bendito ao entrar, e bendito ao sair. Nós declaramos que a bênção do Senhor te alcançará. Nós declaramos que você será cabeça, e não cauda, estará por cima, e não por baixo. Nós declaramos que o favor de Deus, como um escudo, o cerca por todos os lados, abrindo portas que nenhum homem pode fechar, e fechando portas que nenhum homem pode abrir. Receba a provisão para cada necessidade, a sabedoria para cada decisão, e o favor para cada empreendimento. A bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores, é a sua porção hoje. Nós declaramos profeticamente que a sua fé foi renovada. A montanha da dúvida que se erguia diante de você foi lançada ao mar. A voz do cinismo foi silenciada pela certeza da promessa de Deus. Nós declaramos que a sua fé, que talvez estivesse vacilante como uma chama brusuleante, agora arde como uma tocha incandescente. Você tem a fé que move montanhas, a fé que agrada dias, a fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Nós declaramos que você andará por fé, e não por vista. Você tomará decisões baseadas na palavra de Deus, e não medo ou na lógica humana. A sua fé é o seu escudo.
com o qual você apagará todos os dardos inflamados do maligno. Você está forte na fé, dando glória a Deus, plenamente convicto de que o que Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Nós declaramos profeticamente que as cadeias foram quebradas, aquelas correntes de vícios, de pecados recorrentes, de depressão, de enfermidade e de maldições hereditárias, contra as quais guerreamos em oração. Nós agora as vemos em pedaços, reduzidas a pó sob os seus pés. Ele os tirou das trevas e da sombra da morte, e quebrou as suas prisões. O jugo que estava sobre os seus ombros foi despedaçado pela unção do Espírito Santo. Você não é mais um escravo. Você é um filho livre. Ande na sua liberdade. Respire o ar da sua liberdade. Alegre-se na sua liberdade. A quem o Filho liberta, verdadeiramente livre é. E você é livre. Livre para amar. Livre para servir. Livre para sonhar. Livre para viver a vida abundante que Cristo conquistou para você. Toda fortaleza foi demolida. Toda prisão foi arrombada. Todo cativo foi liberto pelo poder que há no nome de Jesus. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, com o coração transbordando de gratidão por tudo o que Deus fez e está fazendo, receba esta bênção de envio para selar este nosso tempo de oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você. Não apenas hoje, mas todos os dias da sua vida. Saia deste lugar de oração não como você entrou, mas transformado, renovado, fortalecido e vitorioso. Leve esta presença, esta paz e esta autoridade com você para o seu dia. Seja a luz, seja o sal, seja a resposta da oração de alguém. Se esta oração foi a resposta que o seu coração estava clamando, se você sentiu o toque de Deus de uma maneira real e profunda, durante este tempo, eu quero te convidar a fazer parte desta família de fé. Inscreva-se em nosso canal, para que possamos continuar a buscar a face de Deus e a crescer juntos todos os dias. E não guarde esta bênção só para você. Pense em alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança e vitória, e compartilhe esta oração com essa pessoa. Seja um instrumento de Deus na vida de alguém hoje. E para selar a sua vitória, para tomar posse de cada palavra que foi liberada, vá até os comentários e declare com toda a sua fé, com toda a sua convicção, a palavra que move os céus. Amém. Que o seu amém suba como um memorial diante de Deus, confirmando no natural o que já foi estabelecido no espiritual. Porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Com a nossa fé firmada na rocha eterna que é Cristo, e com o nosso espírito revestido da força que vem do alto, agora nos levantamos. Deixamos de ser apenas receptores da graça, para nos tornarmos canais do seu poder. Nós nos erguemos como intercessors, como sacerdotes da nossa casa, como soldados no exército do Deus vivo. Compreendemos a autoridade que nos foi outorgada, não por mérito nosso, mas pelo sacrifício de Jesus. Ele nos declarou: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Não nos aproximamos desta batalha com medo ou hesitação, mas com a santa ousadia de quem foi elevado com Cristo e assentado com Ele nos lugares celestiais, muito acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio. Nós não lutamos para obter a vitória. Nós lutamos a partir da vitória que Cristo já conquistou na cruz do Calvário e selou com a sua ressurreição. A guerra já foi vencida. O nosso papel nesta manhã é impor a legalidade do céu sobre a ilegalidade do inferno que tenta se manifestar na terra. Portanto, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se dobrará, nós nos posicionamos na brecha. Nós pegamos a nossa espada, que é a palavra de Deus, e começamos a guerrear pelo nosso lar, pela nossa família, pela nossa mente, pela nossa cidade e pela nossa nação. Nós nos levantamos contra toda a obra de trevas que se opõe ao conhecimento e ao propósito de Deus para as nossas vidas. Está escrito: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E nesta autoridade, nós começamos a demolir as fortalezas que o inimigo construiu. Nós nos levantamos contra a fortaleza do medo. Em nome de Jesus, nós nos dirigimos a todo espírito de medo, de ansiedade, de pânico, de preocupação e de depressão que tem atormentado a mente do teu povo. Nós te lembramos que está escrito: Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor
e de moderação. Portanto, medo, nós te repreendemos. Nós quebramos o teu poder sobre as nossas vidas e sobre a vida dos nossos irmãos. Nós te ordenamos que soltas as mentes que tens cativas, que saias das casas, que tens assombrado com a tua presença. Nós declaramos que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Nós liberamos sobre cada ouvinte, agora, um espírito de poder, para enfrentar os desafios. Um espírito de amor, para expulsar todo medo, e um espírito de moderação e domínio próprio, para governar a sua alma. Nós nos levantamos contra as fortalezas da escravidão e dos vícios. Em nome de Jesus, nós declaramos guerra a todo jugo de pecado, a toda corrente de vício, seja ele químico, emocional, sexual ou digital. Nós proclamamos a verdade de que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, nós declaramos quebrada toda a corrente de alcoolismo, de dependência de drogas, do pornografia, de mentira compulsiva, de fofoca, de amargura e de falta de perdão. Nós declaramos que o poder do pecado foi quebrado na cruz. Nós falamos diretamente ao cativo e dizemos: você está livre. Cristo já pagou o preço pela sua liberdade. Receba menos-a pela fé. Nós declaramos que as portas da prisão se abrem e que os grilhões caem por terra. Nós profetizamos sobre os vales de ossos secos, sobre as vidas destruídas pelo vício, e declaramos: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Nós nos levantamos contra a fortaleza da enfermidade e da dor. Em nome de Jesus, o nosso grande médico, nós repreendemos todo espírito de enfermidade que tem atacado os corpos do teu povo. Está escrito: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós nos firmamos nesta promessa, e declaramos cura sobre os corpos. Nós ordenamos que as células se alinhem com a palavra de Deus. Nós ordenamos que a dor cesse, que os tumores desapareçam, que os órgãos doentes sejam restaurados, que a força vital de Deus flua através de cada veia, músculo e osso. Nós falamos de cura para as feridas da alma, para os traumas do passado, para as memórias dolorosas que ainda causam sofrimento. Nós ordenamos a esses traumas que percam o seu poder, que as suas raízes sejam arrancadas da alma. O bálsamo de Gileade, o óleo consolador do Espírito Santo, para curar o quebrantado de coração e libertar o prisioneiro da sua dor emocional. Nós nos levantamos contra a fortaleza da divisão e da destruição nos lares. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de contenda, de divórcio, de rebelião e de desonra que tem se infiltrado nas famílias. Nós nos colocamos na brecha pelos casamentos que estão por um fio, pelos filhos que estão distantes, pelos lares que se tornaram campos de batalha. Nós declaramos que a aliança do casamento é santa e será honrada. Nós ordenamos que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para os pais. Nós declaramos que o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta será derramado abundantemente nos lares. Nós construímos um muro de fogo protetor ao redor das nossas famílias, uma sebe de proteção espiritual, e declaramos que nenhuma arma forjada pelo inimigo contra os nossos lares prosperará. Toda palavra de maldição, toda seta de inveja, toda maquinação de divórcio lançada contra as famílias que nos ouvem, nós a declaramos nula e sem efeito. Em nome de Jesus, enquanto lutamos juntos em espírito, eu sei que há nomes e rostos em seu coração e em sua mente. A batalha se torna pessoal. Se você deseja que esta comunidade de guerreiros de oração se junte a você em sua luta específica, se você quer que o seu nome, ou o nome de alguém que você ama seja levantado, diante do trono de Deus, eu te convido a deixar esse nome nos comentários abaixo. Não é apenas um comentário numa página. E ame a todo fé. Um pedido de reforços. Nós acreditamos no poder da oração concordante. E nós nos comprometeremos a levar esses nomes diante de Deus, fortalecendo uns aos outros nesta batalha, pela vida e pela alma. E assim, tendo lutado, tendo resistido, tendo usado a autoridade que nos foi dada, nós não recuamos em exaustão, nós avançamos com expectativa. A batalha espiritual não termina em silêncio, mas em louvor. Nós sentimos a atmosfera mudar não porque o inimigo fugiu em silêncio, mas porque o som da nossa adoração e da nossa declaração de fé o coloca em fuga. A batalha foi travada no campo da oração. A vitória de Cristo foi proclamada e imposta sobre cada área da nossa vida. E agora, com os nossos escudos da fé ainda erguidos, com as nossas espadas do Espírito ainda em mãos, nós mudamos.
a nossa postura, nós não esperamos para ver se a vitória virá. Nós começamos a celebrar a vitória que já é nossa em Cristo Jesus. Prepare o seu coração. Prepare o seu espírito, pois agora não é hora de pedir, mas de receber e profetizar. A nossa oração agora se transforma numa declaração profética da vitória que já foi consumada e que se manifestará no nosso viver. Prepare-se para ouvir não mais o som da batalha, mas o som do triunfo do Rei. Com a nossa armadura espiritual ainda vestida e a espada do Espírito em mãos, nós agora mudamos o nosso som. O som do clamor do necessitado deu lugar ao grito de guerra do intercessor. E agora, o grito de guerra do intercessor se transforma no hino de vitória do adorador. Nós não estamos mais olhando para a batalha, nós estamos olhando para o Rei que já venceu a batalha por nós. Nós erguemos os nossos olhos para além das circunstâncias, para além dos gigantes que se levantavam à nossa frente, e fixamos o nosso olhar em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pela fé, nós já não vemos as muralhas, mas os escombros, já não sentimos o peso das correntes, mas a leveza da liberdade. Já não ouvimos as mentiras do inimigo, mas a declaração final e irrevogável do nosso Deus. E, portanto, com a convicção que nasce da palavra de Deus, e com a autoridade de filhos do Altíssimo, nós começamos a profetizar sobre este dia, Sabra esta semana, Sabra esta vida, nós declaramos profeticamente que a paz de Deus foi restaurada. Onde havia um turbilhão de ansiedade na mente, nós declaramos que reina a calmaria do príncipe da paz. Onde o medo do futuro e a dor do passado criavam uma tempestade na alma, nós declaramos que as palavras de Cristo ecoam: paz seja convosco. Nós declaramos que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, está neste exato momento montando guarda, como uma guarnição celestial, ao redor do seu coração e da sua mente em Cristo Jesus. Nós declaramos que os lares, que eram campos de batalha, foram transformados em santuários de paz. Onde havia gritos, agora haverá louvor. Onde havia contenda, agora haverá reconciliação. Nós liberamos a paz que acalma, a paz que cura, a paz que restaura e a paz que governa sobre cada área da sua vida. Nós declaramos profeticamente que a bênção do Senhor chegou. Nós declaramos que o tempo da escassez acabou e o tempo da abundância de Deus começou. Nós repreendemos o espírito devorador que tem consumido as suas finanças, a sua saúde e a sua alegria. E nós declaramos, com base na palavra, que as janelas do céu se abrem sobre a sua vida, e Sabra, TADAS, derrama uma bênção tal, que dela te advém a maior abastança. Nós declaramos que você é bendito ao entrar, e bendito ao sair. Nós declaramos que a bênção do Senhor te alcançará. Nós declaramos que você será cabeça, e não cauda, estará por cima, e não por baixo. Nós declaramos que o favor de Deus, como um escudo, o cerca por todos os lados, abrindo portas que nenhum homem pode fechar, e fechando portas que nenhum homem pode abrir. Receba a provisão para cada necessidade, a sabedoria para cada decisão, e o favor para cada empreendimento. A bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores, é a sua porção hoje. Nós declaramos profeticamente que a sua fé foi renovada. A montanha da dúvida que se erguia diante de você foi lançada ao mar. A voz do cinismo foi silenciada pela certeza da promessa de Deus. Nós declaramos que a sua fé, que talvez estivesse vacilante como uma chama brusuleante, agora arde como uma tocha incandescente. Você tem a fé que move montanhas, a fé que agrada dias, a fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Nós declaramos que você andará por fé, e não por vista. Você tomará decisões baseadas na palavra de Deus, e não medo na lógica humana. A sua fé é o seu escudo, com o qual você apagará todos os dardos inflamados do maligno. Você está forte na fé, dando glória a Deus, plenamente convicto de que o que Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Nós declaramos profeticamente que as cadeias foram quebradas, aquelas correntes de vícios, de pecados recorrentes, de depressão, de enfermidade e de maldições hereditárias, contra as quais guerreamos em oração. Nós agora as vemos em pedaços, reduzidas a pó sob os seus pés. Ele os tirou das trevas e da sombra da morte, e quebrou as suas prisões. O jugo que estava sobre os seus ombros foi despedaçado pela unção do Espírito Santo. Você não é mais um escravo. Você é um filho livre. Ande na sua liberdade, respire o ar da sua liberdade. Alegre-se na sua liberdade. A quem o Filho liberta, verdadeiramente livre é, e você é livre. Livre para amar, livre para servir, livre para sonhar, livre para viver.
a vida abundante que Cristo conquistou para você. Toda fortaleza foi demolida, toda prisão foi arrombada, todo cativo foi liberto pelo poder que há no nome de Jesus. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, com o coração transbordando de gratidão por tudo o que Deus fez e está fazendo, receba esta bênção de envio para selar este nosso tempo de oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você. Não apenas hoje, mas todos os dias da sua vida. Saia deste lugar de oração não como você entrou, mas transformado, renovado, fortalecido e vitorioso. Leve esta presença, esta paz e esta autoridade com você para o seu dia. Seja a luz, seja o sal, seja a resposta da oração de alguém. Se esta oração foi a resposta que o seu coração estava clamando, se você sentiu o toque de Deus de uma maneira real e profunda durante este tempo, eu quero te convidar a fazer parte desta família de fé. Inscreva-se em nosso canal para que possamos continuar a buscar a face de Deus e a crescer juntos todos os dias. E não guarde esta bênção só para você. Pense em alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança e vitória, e compartilhe esta oração com essa pessoa. Seja um instrumento de Deus na vida de alguém hoje. E para selar a sua vitória, para tomar posse de cada palavra que foi liberada, vá até os comentários e declare com toda a sua fé, com toda a sua convicção, a palavra que move os céus. Amém. Que o seu amém suba como um memorial diante de Deus, confirmando no natural o que já foi estabelecido no espiritual. Porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.